Glória a Jesus. Nesta manhã eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 3. A epígrafe do texto diz: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, espera um pouco, que nós vamos esperar. Já está aqui na tela. Vamos ler então a palavra do Senhor, que nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo-se em vossos ânimos. Amém? Fechemos os nossos olhos nesse momento. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença e queremos Te pedir, ó Deus, que por misericórdia e graça, o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da Tua palavra, Senhor. Quando somos ministrados por meio da Tua palavra, somos fortalecidos, edificados e renovados em nosso interior. Portanto, estamos ávidos e desejosos em ouvir a Tua voz nesta manhã, porque a Tua palavra traz direção para as nossas vidas e queremos ser conduzidos por Ti, Senhor, seguindo os Teus sinais e as Tuas diretrizes. É a oração que nós Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar em o nome de Jesus. A carta aos Hebreus é uma carta apaixonante. Esta carta foi escrita, produzida para reafirmar a beleza de uma fé fundamentada em Jesus Cristo. Essa carta, ela faz uma defesa que Jesus Cristo deve ser a base, o centro, o cerne, o fundamento da nossa fé. Nós não sabemos quem de fato escreveu a Epístola aos Hebreus. Surgem muitas teorias, muitas especulações. No início da história do cristianismo, esta carta tinha sido atribuída ao apóstolo Paulo, mas hoje o entendimento teológico que se tem é que existem mais evidências, mais argumentos, indicando que não tenha sido o apóstolo Paulo o escritor do que propriamente ele. E uma das fortes evidências que apontam para esta constatação está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3, quando o autor diz, ele se coloca na segunda geração de convertidos. Ele diz, porque tendo nós ouvido aquilo que nos foi anunciado pelas pessoas que tiveram um contato com Jesus Cristo, estamos agora apresentando esta mensagem. Em outras palavras, o escritor de Hebreus, ele vai se colocar na segunda geração de convertidos. Ele ouviu o evangelho não diretamente de Cristo, mas daqueles que ouviram de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele sempre falou exatamente o contrário. O que ele dizia? Porque eu recebi do Senhor, e o que eu recebi, eu também vos ensinei. É o texto clássico da Santa Ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. E ele disse em diversos outros momentos que o que ele estava pregando e anunciando
ele havia recebido diretamente de Cristo. Este, aliás, era um dos argumentos principais para o apóstolo Paulo defender a sua apostolicidade, que, por sinal, foi muito questionada pela igreja. Afinal de contas, ele não estava incluído na lista dos 12 discípulos. Ele foi um apóstolo que surgiu depois, um chamado posterior à vinda de Cristo sobre a terra. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, e ali ele foi chamado e recebeu todo o conhecimento diretamente de Cristo. Assim Paulo dizia. Então, provavelmente, o escritor não foi Paulo, tenha sido uma outra pessoa que viveu na segunda geração de convertidos. E ele escreve para irmãos cristãos, judeus convertidos, que enfrentavam uma forte oposição por causa da sua fé em Jesus. Eles estavam sendo perseguidos por seguirem a Jesus. E no calor da perseguição, no ápice da agonia, das dificuldades, eles começaram a pensar na possibilidade de voltarem para o judaísmo. Afinal de contas, o Império Romano aceitava o judaísmo, mas não o cristianismo. Por que o Império Romano aceitava o judaísmo, tolerava o judaísmo, mas rejeitava o cristianismo? Porque para o Império Romano, o judaísmo era uma religião nacional, de um povo. E o judaísmo não tinha fins proselitistas. Não era uma religião que tinha uma finalidade de alcançar o mundo, diferente do cristianismo, porque os discípulos receberam um mandato divino: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Era a grande comissão. O evangelho de Cristo precisava ser anunciado a todas as pessoas. E quando os cristãos surgiram, eles surgiram pregando o evangelho, pregando com firmeza. E o Império Romano entendia que o cristianismo poderia ser uma ameaça à unidade e ao poder do império. Além do mais, os cristãos, eles se espalharam pelo mundo e eles não aceitavam algumas coisas. Eles não cultuavam o imperador, eles tinham a fama de serem insubordinados, de rejeitarem algumas atividades que todo cidadão romano deveria cumprir. Por causa disso, os cristãos começaram a ser perseguidos. E no calor da perseguição, alguns cristãos começaram a pensar o seguinte: bom, no judaísmo, Deus também falava. O judaísmo era uma religião boa. Era uma religião onde Deus levantava os seus profetas. Então, se nós estamos sendo perseguidos por seguirmos a Jesus, é só a gente voltar para o judaísmo, porque nós não estaremos tão errados assim. Afinal de contas, foi Deus quem levantou os profetas. Foi Deus quem nos falou por meio dos profetas. E aí o escritor de Hebreus, ele vai escrever a sua carta para mostrar que o judaísmo é bom. O judaísmo não era algo ruim. Não. O escritor de Hebreus, ele começa a sua epístola dizendo: havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, para o escritor de Hebreus está claro que toda a tradição profética do Antigo Testamento não foi fruto da invenção humana, mas Deus falou aos pais, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Então, de certo modo, o que o judaísmo comunicou no Antigo Testamento era, de fato, a palavra de Deus. Só que o escritor de Hebreus vai dizer que o judaísmo é bom, mas existe algo ainda melhor, porque esta revelação de Deus não ficou presa ao passado, mas ela segue um fluxo, ela segue um caminho, ela tem um enredo, e no ápice desse enredo está a revelação de Jesus Cristo. Por isso o autor vai dizer que, havendo Deus falado aos nossos pais pelos profetas,
nos falou nesses últimos dias através do Filho. Eu gosto do escritor de Hebreus porque, em primeiro lugar, ele diz que nós servimos um Deus que fala. O nosso Deus não é um Deus que está calado, não é um Deus que está distante, não é um Deus que está isolado, não é um Deus deísta que criou os céus e a terra, colocou leis naturais para governar o mundo, como um relojoeiro que dá cordas no seu relógio e deixa o relógio trabalhar sozinho. Não, Deus não nos deixou sozinho. Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que intervém. Francis Schaeffer, um grande teólogo, já chegou até a escrever um livro sobre isso. O Deus que intervém, Ele é o Deus que se posiciona, Ele é o Deus que se manifesta, Ele é o Deus que não nos abandona. Ele mesmo disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o Deus que caminha conosco. É por isso que Ele se revela também na Bíblia. Jesus, quando Ele esteve entre nós, Ele se revelou também como Deus Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele é o Deus conosco, é o Deus que conhece a nossa história, é o Deus que se preocupa conosco, é o Deus que nos ama com um amor incondicional, ultra circunstancial, que está acima das condições, está acima das circunstâncias. É um Deus que é misericordioso, é gracioso, apesar dos nossos erros, das nossas fraquezas. Ele é um Deus que nos perdoa, Ele é um Deus que nos ergue, Ele é um Deus que nos levanta quando nós estamos desanimados. Ele se manifesta a nós para nos fortalecer, Ele segura nas nossas mãos e diz: filho meu, não temas, eu sou contigo. Se você está desanimado, sou eu que te esforço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. Já viu quando você caminha com o seu filho e você segura nas mãos do seu filho, e o seu filho criança, distraído, às vezes ele tenta soltar as suas mãos, mas você é pai, você tem o controle, você está cuidando do seu filho, e aí você segura na mão do seu filho, e mesmo que ele tenta soltar, você segura e diz: não, filho meu, eu estou contigo, eu sou teu pai, eu caminho contigo. É isso que Deus faz conosco. Às vezes, em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas dificuldades, a gente tenta soltar as mãos, mas Ele diz: não, é eu que seguro com a destra da minha justiça nas tuas mãos e te digo: não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu sou o teu Deus. Que palavra, né, irmãos? Glória a Deus. O escritor de Hebreus, ele vai dizer que o nosso Deus é um Deus que fala. Ele é um Deus que falou lá no passado pelos profetas, mas Ele não apenas falou, Ele continuou falando, e o ápice desta revelação de Deus, desse descortinar de Deus aos seres humanos, está na manifestação do Filho. Colossenses capítulo 1, versículo 15 vai dizer que Ele é a expressão e a imagem de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos de fato quem é Deus, porque quem vê Jesus vê o Pai, porque o Filho revela o Pai, e Ele e o Pai são um. Existe uma unidade, uma comunhão, porque eles são consubstanciais. Louvado seja o nome do Senhor. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Pai é amoroso, o Filho é amoroso, o Pai é Deus de graça, o Filho também é um Filho que manifesta a graça de Deus, porque Ele e o Pai comungam com a mesma essência. Por isso o escritor de Hebreus vai dizer que o judaísmo é bom, Deus falou para os profetas, mas Jesus é sempre o melhor de Deus para as nossas vidas. Jesus é sempre o melhor de Deus para as nossas vidas. O escritor de Hebreus vai dizer que a gente não pode, em hipótese alguma, pensar em voltar atrás, em voltar para a nossa religião antiga, deixando Jesus de lado. Porque Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa que deseja ter um relacionamento conosco. E a nossa salvação não está fundamentada em regras, mas está fundamentada em relacionamento com esta pessoa que é
Jesus. Toda a epístola aos Hebreus vai ser construída fazendo uma defesa, mostrando que Jesus é superior. Que Jesus é superior a todos os elementos que eram reverenciados e cultuados pelo judaísmo. Eu olho para a epístola de Hebreus e ela parece até um texto acadêmico, porque é tão bem produzido, seguindo uma certa lógica. As ideias são concatenadas até chegar ao seu ápice. Na defesa do escritor de Hebreus está claro que Jesus ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao sumo sacerdote do passado, ele é superior aos sacrifícios que eram feitos no passado. O escritor de Hebreus ele vai pegando todos os elementos judaicos que eram reverenciados e cultuados pela tradição judaica, para mostrar para aqueles judeus convertidos que tinham se tornado cristãos, que Jesus era melhor do que tudo isso. Então ele está dizendo, olha, os anjos são estimados pelos judeus? São, mas Jesus é superior aos anjos, porque os anjos são seres ministradores de Deus que são enviados por Deus para nos abençoar. Mas os anjos, enquanto eles são mensageiros, Jesus é filho. Só Jesus é o filho. Enquanto os anjos são seres ministradores enviados para nos abençoar, Jesus é o Filho, o autor da salvação. O escritor de Hebreus vai dizer, olha, Moisés ele foi um grande líder, um grande homem, mas ele conduziu o povo de Israel para uma terra prometida sim, mas nessa terra o povo sofreu, nessa terra o povo foi subjugado, mas Jesus, o Filho de Deus, vai nos levar para uma terra onde nós nunca mais seremos subjugados, porque o Senhor, ele colherá toda lágrima que um dia foi derramada dos nossos olhos, e ali não haverá mais lágrima, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais pandemia, ali não haverá mais desemprego, ali não vai haver mais depressão, ali não vai haver mais transtorno de bipolaridade, ali não vai haver mais síndrome do pânico, ali não vai haver mais intriga, não vai haver mais inveja, não vai haver mais calúnia, ali não vai haver mais decepção, ali não vai haver mais frustração, como diz aquele louvor que nós cantamos, morte, dor, nunca mais, porque ele vai nos levar para uma terra onde de fato nós iremos descansar diante da presença de Deus para todo sempre. O escritor de Hebreus vai dizer que os sacrifícios do passado, eles eram importantes, eles tinham sim um fundamento muito importante na religiosidade judaica, porque era uma forma de reparar momentaneamente o erro, mas Jesus Cristo ele foi o sacrifício perfeito. Ele fez o sacrifício perfeito, o sacrifício único, de modo que não há mais necessidade de nós realizarmos sacrifícios. Por quê? Porque o sacrifício dele foi perfeito, e ele foi ao mesmo tempo sacrifício e sumo sacerdote. Ele mesmo se entregou e fez a oferta perfeita em prol dos nossos pecados. Então, toda a carta aos Hebreus vai ser escrita para provar que Jesus não é um acessório na nossa religiosidade, mas ele é a base, ele é o fundamento. Sem Jesus, não tem cristianismo. Pastor, mas tem culto, mas tem jejum, mas tem reunião na igreja, tem ensaio do coral, mas se Jesus não estiver na nossa vida, tudo isso perde o significado, tudo isso perde o valor, porque Jesus é a base, Jesus é o fundamento. E aí, ele vai escrevendo toda a sua carta, apontando para a imprescindibilidade do relacionamento com Jesus na vida cristã. No capítulo 11, que é um capítulo clássico da Bíblia, ele vai falar sobre a fé, vai descrever a fé, citando diversos exemplos históricos do passado, vai fazer um passeio no Antigo Testamento, vai falar sobre Abraão, vai falar sobre Isaac, vai falar sobre Moisés, vai falar sobre os grandes homens de Deus, homens que honraram a Deus e foram fiéis ao Senhor, que honraram a fé que receberam. E quando ele encerra o capítulo 11,
ele entra então no capítulo 12. Por que eu estou trazendo esta explicação, esse contexto do livro para os irmãos? Porque a gente sabe que as divisões de capítulos e versículos na Bíblia, elas surgiram posteriormente. O texto de Hebreus não tinha essa divisão. Então toda a mensagem seguia uma sequência lógica. E essa sequência é muito importante para que de fato a gente possa compreender a mensagem. Aí nós chegamos no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. O texto vai dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, a sua ideia está seguindo uma sequência. Depois de apresentar o capítulo 11, ele vai dizer: agora eu vou falar para vocês. Eu falei dos heróis da fé, dos homens do passado, falei sobre aqueles homens que pela fé apagaram a força do fogo, da fraqueza que extraíram força, que fecharam a boca dos leões, que foram fiéis a Deus, que enfrentaram as dificuldades. Mas agora eu vou falar para nós, para nossa geração. Eu me incluo nessa mensagem, estou falando para vocês, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E a primeira pergunta que eu faço nessa manhã para os irmãos, para você que está assistindo essa pregação: quem é esta nuvem de testemunhas? Quem é esta nuvem de testemunhas que o autor de Hebreus está dizendo? Quando eu lia esse texto, eu pensava que a nuvem de testemunhas são as pessoas que estão próximas de nós, que estão observando a nossa vida. Mas não é isso que o autor está dizendo. Essa nuvem de testemunhas são os personagens do capítulo 11, que ele descreveu. Os heróis da fé: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Isaías, Daniel, Elias, Eliseu. São os homens de Deus do passado, que testemunharam a sua fé, combateram um bom combate, que cumpriram a sua carreira, que cumpriram a sua maratona, e já chegaram lá na linha de chegada. Agora nós devemos olhar e perceber que assim como eles combateram um bom combate, foram fiéis a Deus, chegou a nossa vez de ser fiel. A maratona deles já acabou. Agora é a nossa maratona, é a nossa corrida, é o nosso combate. E nós devemos sim saber que eles deram um exemplo que vai nos motivar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o exemplo destes homens, destas mulheres, deve ser inspirador para nós. Porque quando eu penso que as coisas estão difíceis para mim e que talvez eu possa não conseguir, eu tenho que me lembrar destes homens que enfrentaram diversas dificuldades, mas não abriram mão da fé deles. E assim como eles venceram, nós também somos capazes de vencermos. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. A grande nuvem de testemunhas já correu, está na linha de chegada. Agora nós estamos correndo, olhando para Jesus, na linha de chegada, mas existe uma nuvem de testemunhas também. Louvado seja o nome do Senhor, que nos inspira. E o escritor de Hebreus vai dizer: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, homens que já testemunharam a fé, o que nós devemos fazer depois de ler o exemplo destes homens, depois de sermos edificados pela história destes homens, depois de sermos inspirados pelo exemplo destes homens? O que nós devemos fazer? Nós devemos deixar todo o embaraço
e o pecado que tão de perto nos rodeia. Percebam que nós devemos deixar duas coisas: embaraço e o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele cria um abismo entre nós e o nosso Deus. Ele cria um muro, uma separação, uma lacuna. Isaías capítulo 59 vai falar a respeito disso. No versículo de número 2, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não ouve as vossas orações, porque o pecado cria este bloqueio. Por isso nós devemos deixar o pecado. Porque quando nós rompemos com o pecado, nós estamos prontos para nos aproximarmos de Deus. E aonde existe pecado não tratado, não confessado, não abandonado e cultivado, Deus não está presente. É por isso que tem muita gente que já não consegue mais sentir a presença de Deus. Ele almeja sentir a presença de Deus, mas ele não está disposto a abrir mão do pecado. E aí, essa pessoa vive um conflito interior. Por quê? Porque ele quer sentir a presença de Deus, mas não quer abrir mão do pecado. E desse jeito, não dá. A gente não vai conseguir sentir a presença de Deus. A gente não vai conseguir experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Porque o pecado, ele tem que ser abandonado. Nós precisamos quebrar todos os laços com o pecado para ficarmos livres para vivermos o verdadeiro cristianismo e experimentarmos toda a plenitude da presença de Deus nas nossas vidas. Só que o que eu gosto desse texto é que para a gente está claro que a gente tem que abandonar o pecado. Isso é fato. Isso é claro, é perceptível. Nós sabemos que nós precisamos abandonar o pecado. A Bíblia nos ensina a respeito disso. A palavra de Deus nos adverte. Só que o escritor de Hebreus, ele introduz um novo elemento. Não é só o pecado que a gente tem que deixar. Não é só o pecado que a gente tem que romper. Mas é também porque tem coisas que não são pecado, mas nos embaraçam. Você está conseguindo entender essa palavra nessa manhã? Tem coisas que não são pecado, mas são um embaraço. Imagine correr uma maratona com os teus cadastros amarrados. Vai ser um embaraço. Você consegue correr? Não da forma que deveria ser corrida. Em algum momento você pode tropeçar, porque esse é o papel do embaraço. O embaraço, ele também deve ser abandonado. E esse é o grande desafio da vida cristã, porque o pecado é perceptível, mas o embaraço nos seduz. E a gente acha que pode conviver com o embaraço. O escritor de Hebreus está dizendo: devemos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e o embaraço. E o que a gente deve fazer? A gente não apenas deve deixar isso, mas a gente deixa como? Correndo. Porque o pecado e o embaraço está bem perto de nós, nos rodeia. E o nosso movimento deve ser um movimento de quê? De distanciar daquilo que tenta nos embaraçar, daquilo que é pecado, daquilo que ofende a santidade de Deus, daquilo que tolhe, que impede o nosso crescimento espiritual. O escritor vai dizer: devemos deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Eu gosto desta expressão, irmãos, porque a vida cristã, todas as vezes que ela foi retratada no Novo Testamento, ela é retratada como uma guerra, ela é retratada como um combate,
ela é retratada como uma maratona, ela é retratada como um exercício físico. Sabe por quê? Porque cristianismo é algo que requer da nossa vida energia, entrega, esforço. No Antigo Testamento, todas as vezes que Deus chamava um profeta, quais eram as duas coisas que Deus dizia para o profeta? Não temas e esforça-te. Em primeiro lugar, tira o medo do seu coração. E em segundo lugar, prepara para o que vem. E seja forte e corajoso. É isso que o escritor está dizendo. Corramos. Cristianismo requer dedicação, requer esforço, é um exercício espiritual. Não dá para a gente servir a Deus na nossa zona de conforto. Há um tempo atrás, durante muitos anos, as igrejas evangélicas brasileiras foram bombardeadas por uma pregação que tentava apresentar a ideia de que você pode servir a Deus na sua zona de conforto, que você pode servir a Deus numa banheira quente de hidromassagem, que Deus vai te dar tudo o que você quer. É a teologia da prosperidade, é o triunfalismo, e a vida cristã não é assim, irmãos. A vida cristã não é assim. Servir a Deus é enfrentar lutas, servir a Deus é enfrentar provações. A fé, segundo o escritor de Hebreus, não é a fé na fé, não é a fé no positivismo, não é a fé no triunfalismo, não é a fé que tudo vai dar certo, não. É a fé que nós estamos fundamentados em Jesus, e às vezes a enfermidade vai chegar, às vezes a decepção vai nos alcançar, às vezes a frustração, os problemas, o desemprego, mas nós precisamos crer que não estamos sozinhos, porque Jesus é o nosso exemplo maior, e como exemplo maior, Ele também padeceu, e como Ele padeceu, nós devemos estar preparados para suportar a afronta, para suportar as dores, para suportar as dificuldades, mas devemos suportar com esperança no nosso coração, porque o nosso fim não vai acontecer mediante afronta, mas nós vamos vencer todos os obstáculos, porque um dia nós encontraremos com Cristo e viveremos a plenitude da promessa de Deus na eternidade. Oh, aleluia! Então o escritor de Hebreus está dizendo: corramos, corramos. Se você está tentando servir a Deus na sua zona de conforto, você precisa romper com isso, porque o conforto pode ser um embaraço na sua vida. Você precisa romper com esse desânimo, romper com essa passividade, romper com esse marasmo e correr e buscar ao Senhor. A Bíblia diz em Isaías no capítulo 55, no versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É preciso correr, é preciso buscar, é preciso orar, é preciso rasgar não apenas as vestes, mas o coração. É preciso me lançar na presença de Deus. Oh, aleluia! Só que eu gosto do jogo de palavras do escritor, porque ele diz, no versículo 1 ainda, pode colocar na tela aí o versículo 1, isso. Portanto, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com... correr com paciência, não é se acomodar, não é parar de correr, não é descansar, é correr com paciência. Isso me faz lembrar, quando eu passei na prova para capelão, e a primeira fase era a prova teórica e depois tinha o TAF, teste de aptidão física. E a gente tinha que correr uma certa distância dentro de um tempo. E eu não tinha o hábito de correr. E aí, eu pensei comigo mesmo, falei, bom, qual será a melhor estratégia para bater o tempo do TAF e terminar a corrida? Bom, quando eu começo a correr, a gente está descansado. Então eu vou dar tudo que eu posso naquele momento que eu estou descansado. E quando eu começar a ficar cansado, eu diminuo a velocidade
E aí vou tentando correr mais um pouquinho ali até bater o tempo, porque eu já consegui ganhar muito tempo. Isso é o certo, pessoal? É exatamente o que a gente não deve fazer. E eu me lembro que eu estava em Brasília, morando em Brasília, lá a umidade é muito pouca, é baixa, e fui fazer a prova, 11 horas da manhã, quase meio-dia, aquele solzão, e quando começou a corrida eu disparei. Aí estava fazendo eu e tinha um outro lá, que era militar, até do exército, ele estava fazendo também a prova, e eu disparei e o militar do exército ficou para trás. O cara do exército todo saradão lá foi correr e tal, e eu disparei na frente dele, e eu pensei, nossa, militar? E eu nem sou militar assim, sou pregador. Já me disseram que toda vez que a gente prega 30 minutos, é como se a gente trabalhasse 8 horas, então eu estou em dia, estou em forma, estou bem. E aí eu comecei, dei a primeira volta correndo e tal, eram 7 voltas. Na segunda volta, irmãos, eu já estava desnorteado. Puxava e a respiração não vinha. Coração disparava. Tum, 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 tum. Falei, meu Deus, eu vou ter um troço aqui. E não podia parar. Porque se parasse estava eliminado. Então tinha que correr o tempo inteiro. Eu fiz exatamente o contrário. E na hora bateu o desespero, comecei a orar, Senhor, me ajuda, Senhor, não posso perder essa prova, Senhor, me ajuda. E ali eu fui sustentando. Irmão, mas que desespero! Quando chegou na 7ª volta, eu completei, caí no chão. Aí veio o pessoal lá, os enfermeiros lá, todo mundo, ver como é que eu estava. Por quê? Porque foi um desespero. Eu fiz exatamente o contrário. E o mais engraçado é que, lembra que eu comecei e deixei o militar do exército para trás? Lá para a 2ª volta ele já passou, eu virei retardatário, no meio da prova ele ainda me deu uma volta em cima de mim, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Por quê? Porque ele começou devagar, ele foi se ambientalizando, o coração foi pegando ritmo, e aí, de repente, quando ele já estava ali com o corpo aquecido e tal, ele foi alargando as passadas. E na última volta, o que ele fez? Ele deu aquele tiro, porque era a última volta. Ele deu aquele tiro. Vida cristã é assim, irmãos. Corramos com paciência. A gente precisa correr, a gente precisa buscar, só que a gente não pode ser afoito, porque tem crente que é afoito demais. Eu já vi crente ser tão afoito que ele busca tanto, que não tem tempo para mais nada, porque uma hora a energia espiritual dele acaba. E aí antes ele estava uma bênção, e hoje ele está desviado. Não é desse jeito que Deus deseja. Nós devemos correr, mas com paciência. Correr com paciência. Vai pegando ritmo. Pode correr um pouco mais? Comece a correr um pouco mais. Começa jejuando uma vez por semana. Pegou ritmo? Jejum 2 vezes por semana. Começa lendo um capítulo da Bíblia por dia. Se não conseguir um capítulo da Bíblia por dia, 3 versículos por dia. Depois vai aumentando a passada. Às vezes a pessoa quer começar fazendo demais. E aí coloca uma meta absurda que ele mesmo não consegue alcançar. E de repente ele se desanima. Não, vou ler a Bíblia toda em um mês. Aí tem que ler 40 capítulos por dia. Sei lá quantos capítulos. A gente não precisa ser afoito, irmãos. A gente não precisa esgotar tudo que a gente tem que esgotar. A gente precisa ter continuidade, buscar ao Senhor todos os dias, e aí eu oro, eu leio a Bíblia, quando tiver oportunidade eu vou jejuar, eu vou consagrar, mas eu estou o tempo inteiro buscando, eu estou o tempo inteiro crescendo na graça, no conhecimento, eu não posso parar, a luta vem para tentar me fazer parar, o embaraço vem para tentar me fazer parar, o pecado vem para tentar me fazer parar, mas eu não vou parar, eu preciso correr, mas eu
eu não posso ser afoito nesta minha busca, eu vou correr com paciência. Não quer dizer que eu tenho que me acomodar, não. A Bíblia diz que nós precisamos nos inconformar com este mundo para transformá-los segundo o projeto de Deus, segundo a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Romanos no capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não posso me conformar, eu preciso o tempo todo estar buscando, o tempo todo estar clamando, para viver um cristianismo em atividade. Eu preciso ser operativo no meu cristianismo. Tem uma frase que diz que, eu falei sobre essa frase agora na aula para os adolescentes, frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz: precisamos nos inconformar com os conformismos dos homens para nos conformarmos com os inconformismos de Deus. Eu gosto dessa frase, porque a nossa tendência é sempre buscar a acomodação. A gente sempre tenta se acomodar, mas a gente não pode, porque nós estamos em uma corrida. Nós precisamos nos inconformar com os conformismos dos homens, para nos conformarmos aos inconformismos de Deus. Deus quer o tempo todo ver o nosso crescimento, a nossa busca, e eu preciso me adaptar a essa vontade de Deus, porque a vontade de Deus, como eu disse lá em Romanos no capítulo 12, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Precisamos correr com paciência. E por que nós precisamos correr com paciência? Porque nós temos uma carreira. Diga comigo, eu tenho uma carreira. Você tem uma carreira. Você não está aqui por acaso. Você tem um chamado na sua vida. Foi o Senhor que te chamou. Por que você não pode parar? Por que você não pode se acomodar? Por que você não pode deixar o desânimo tomar conta do seu coração? Porque você tem uma carreira. E esta carreira não foi inventada por você, não foi idealizada por você, mas o escritor de Hebreus diz que essa carreira nos foi proposta. Essa carreira nos foi proposta, não é uma invenção sua. Eu não estou aqui como pastor porque eu decidi ser pastor, mas um dia o Senhor me chamou. Foi isso que o profeta Amós disse quando foi confrontado pelo sacerdote corrupto Amazias. Ele diz: olha, volta para a sua terra, porque aqui você está importunando. Você não é profeta nada. E aí Amós olhou para Amazias, sumo sacerdote lá do norte, um homem corrupto, e disse: olha, eu vou te falar uma coisa, eu não era profeta, nem filho de profeta, nem tinha estudado para ser profeta, mas o Senhor me chamou por trás dos bois e disse: vai lá e profetiza. Então eu estou aqui, é porque eu fui chamado, eu fui vocacionado por Deus. Eu não estou aqui como um aventureiro, nós não estamos aqui na igreja como aventureiros, nós temos uma carreira, nós temos um chamado, nós temos uma proposta, e essa proposta foi feita por Deus para as nossas vidas. Oh, aleluia! Tem um louvor que eu gosto que diz: eu tenho um chamado, ninguém vai me atrapalhar. Nós temos um chamado, nós temos uma carreira, e essa carreira nos foi proposta pelo próprio Deus. Versículo 2 vai dizer: olhando para Jesus, segundo o escritor de Hebreus, é o que? A base e o fundamento da nossa fé. Nós estamos correndo, olhando para a nossa linha de chegada é Jesus. O nosso troféu é Jesus.
Olha que coisa linda. Se o nosso troféu é Jesus, e se nós corremos com Jesus nas nossas vidas, isso quer dizer que nessa corrida você já é um vencedor, porque você já tem um troféu. Você já tem o seu troféu. E o seu troféu é Jesus. Pastor, mas eu estou passando por lutas, eu estou passando por provações. Você está na luta, mas com um troféu, porque você tem Jesus. Você passa pela prova, mas com um troféu, porque você tem Jesus. Você passa pelo vale, mas você está com um troféu, porque você tem Jesus. Nós corremos olhando para Ele, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu gosto desta expressão, porque quer dizer que toda a nossa fé está fundamentada em Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador. Ele está no início e Ele caminha, possui toda a integralidade da nossa fé até o final dela, olhando para Jesus. Aqui está o segredo para continuar correndo essa maratona, porque enquanto você correr olhando para Jesus, as provações não vão te desanimar. A frieza de alguns irmãos da igreja não vai te desanimar. As dificuldades da vida não vão te desanimar. Por quê? Porque os teus olhos estão fixos em Jesus. Sabe por que tem muito crente desanimando na sua vida espiritual? Sabe por que tem muita gente abandonando a igreja? Hoje a gente vive o fenômeno da não religiosidade, dos desigrejados, das pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam na igreja, não querem mais viver a sua vida de fé dentro da igreja, porque estas pessoas olharam demais para os homens, e os homens são falhos. A palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Jesus. Os homens podem errar, mas Jesus, Ele é o grande exemplo a ser seguido. Nós devemos olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. E o texto vai dizer, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olha que profundo isso, irmãos. Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Você está pronto para viver essa realidade? Para suportar as dificuldades da vida pelo gozo que lhe está proposto? Jesus é o nosso maior exemplo. As provas não podem nos derrotar. O desemprego, as dificuldades, é preciso suportar. Porque existe uma alegria que nos foi prometida. E que alegria é essa, pastor? É a alegria da salvação, e essa é a maior alegria. É a maior bênção que a gente pode receber de Deus, é a maior bênção que a gente pode experimentar de Deus. E o texto bíblico vai dizer que por causa disso, ele desprezou a afronta. Que palavra, irmãos! Será que nós temos a capacidade de desprezar a afronta? O que é desprezar a afronta? É desprezar aquilo que tenta te desanimar, é desprezar aquilo que tenta te abater, é desprezar aquilo que tenta te entristecer, é desprezar aquilo que tenta roubar as tuas forças, a tua energia, a tua capacidade. Eu preciso desprezar tudo isso, eu não posso dar importância a isso. Isso não pode tomar conta do meu coração a ponto de atrapalhar o meu relacionamento com Jesus. Eu preciso desprezar a afronta. O que tem te entristecido? O que tem, talvez, tirado o seu sono, te causado preocupação?
Às vezes a gente dá importância demais para isso, irmãos. A gente dá importância demais para os problemas. A gente supervaloriza, a gente maximiza as dificuldades. E a gente fica cometendo o mesmo erro dos 10 espias. 12 espias foram enviados para espiar a terra. 10 espias olharam para os homens que viviam ali. E no relatório final deles, eles disseram que aqueles homens eram como gigantes. E eles se viam como gafanhotos, como insetos aos seus próprios olhos. Eles não eram gafanhotos, eles não eram insetos. Eles eram um povo de Deus que já tinha derrotado os amalequitas, que tinha saído do Egito, que tinha destruído o poderoso império daquela época, que tinha atravessado o Mar Vermelho. Era o povo que comia maná do céu. Era o povo que Deus cuidava, que Deus fazia milagres. Mas eles olharam para as dificuldades e eles maximizaram. Às vezes a gente fica supervalorizando a dor. A gente passa por uma experiência de tristeza, uma experiência de decepção, e a gente transforma esta dor em um bichinho de estimação, em uma lembrança de estimação. E a gente não consegue se desvencilhar dessa lembrança. E a gente vai trazendo essa lembrança dolorosa. Palavra que talvez a sua mãe te disse, o seu pai te disse, uma palavra maldita, uma palavra mal falada, mal proferida, e aquilo entrou no seu coração e você ficou ali cultivando aquela dor, valorizando aquele sofrimento. É por isso que hoje as pessoas estão frágeis emocionalmente. É por isso que a depressão, as doenças emocionais estão crescendo nos nossos dias, porque as pessoas, elas estão cultivando lembranças dolorosas e não conseguem se desvencilhar disto. A Bíblia vai dizer que na nossa caminhada espiritual, enquanto eu corro, enquanto eu me esforço, enquanto eu olho para Jesus, eu também preciso desprezar a afronta, porque se eu não desprezar a afronta, essa lembrança ruim se torna um embaraço, que o escritor disse, e vai me atrapalhar de continuar correndo e seguindo em direção a Jesus. Então eu preciso descobrir a arte de desprezar a afronta, de desprezar aquilo que tenta me diminuir, de desprezar aquilo que tenta me abater, de desprezar aquilo que tenta me entristecer, de desprezar aquilo que tenta roubar a minha força. Eu preciso desprezar isto. Oh, aleluia! Só suporta as dificuldades quem aprende a desprezar a afronta. Só suporta as dificuldades quem está atento no gozo que foi proposto. E o texto bíblico vai dizer que Jesus assentou-se à destra do trono de Deus. Por que ele venceu? Porque ele suportou as dificuldades. Porque ele não perdeu a promessa da alegria que lhe foi proposta de vista. E porque ele desprezou a afronta. Dificuldade, a gente suporta. Afronta, a gente despreza. E promessa, a gente cultiva. Oh, aleluia! Cadê o tecladista aqui? Vem aqui para, depois dessa daqui, glória a Deus. Afronta a gente despreza, dificuldade a gente suporta, e promessa a gente cultiva. Não perca a promessa de Deus de vista. Foi Ele que prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para fazer muito mais do que nós pensamos, nós imaginamos, porque Ele é poderoso, Ele é poderoso. Deus vai te surpreender com as promessas dEle. Então cultiva as promessas dEle no seu coração. Todas as vezes que vier o desânimo, lembra da promessa. Todas as vezes que vier a tristeza, lembra da promessa. Você está caminhando rumo a uma promessa. Você está correndo essa maratona firmada em uma promessa. O Senhor está contigo. Essa carreira não foi idealizada por você, mas foi proposta pelo próprio Deus. Quando a dificuldade chegar,
lugar. Seja forte, seja valente, suporte a dor, suporte a dificuldade, suporte os momentos ruins, porque esses momentos ruins vão passar, esses momentos ruins vão passar, e você vai vencer para a glória do nome do Senhor. Oh, xarabachurianda lá, macho. E o versículo de número 3, para a gente finalizar, vai dizer: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Ou seja, lembrem-se de Jesus. A gente precisa lembrar todo o tempo de Jesus, irmãos. Porque sem Jesus a gente não é nada. A gente precisa lembrar todos os instantes de Jesus. Porque esse mundo é cruel. O mundo é cruel. O mundo jaz no maligno. As pessoas estão cada vez mais egoístas. Nós vivemos em uma verdadeira cadeia alimentar social, onde os mais fortes oprimem os mais fracos. As pessoas não se importam com as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Servir a Deus não é fácil, é uma maratona que requer esforço. E nessa maratona, eu preciso lembrar de Jesus todos os dias. Aquele mesmo homem que foi humilhado, que esbofetearam na sua face, que cuspiram no seu rosto, que pregaram em uma cruz, que o transpassaram com uma lança, que o zombaram dele quando ele estava ali ensanguentado, exposto na cruz. Aquele mesmo homem assentou-se à destra de Deus, sendo exaltado, assumindo uma posição de honra. Nós devemos lembrar de Jesus, porque essa luta vai passar, essa dor vai passar, esses problemas vão passar. Um dia a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida, e um dia seremos nós que estaremos diante de Deus, acampados juntos àquela grande nuvem de testemunhas. Nós vamos viver esta promessa, porque quem nos prometeu foi o Senhor. Feche os teus olhos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos. Nós queremos Te agradecer por esta palavra, Senhor, porque hoje o Senhor falou aos nossos corações, e clamamos a Ti pedindo, ó Deus, não permita que as dificuldades da vida venham nos desanimar, Senhor, mas que possamos seguir em frente, olhando para Jesus. Senhor, nós não queremos viver uma vida vazia, fundamentada em religiosidade, em regras. Nós queremos viver uma vida dinâmica, desfrutando de um relacionamento com Jesus, e que jamais pensemos em deixar Jesus por causa das provações. Dê-nos a força, a resistência, para que possamos suportar as dificuldades, desprezar a afronta, deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e que possamos correr a nossa carreira, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Fortaleça os teus filhos nesta manhã. Se entrou alguém aqui nesta manhã, se sentindo desanimado, fraco espiritualmente, fortaleça o teu filho, Senhor. Se há alguém aqui que não tem conseguido correr esta maratona por causa do pecado, dê-nos a sabedoria para que possamos romper com este pecado, e com o embaraço, Senhor, que tão de perto nos rodeia, para que possamos viver o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém
Você pode aplaudir ao Senhor com uma salva de palmas? Que Deus nos abençoe.